Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bom? A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais uma oportunidade que nos foi dada de estar junto, né, Tom? Mais uma vez, a Fazia correria. tempo, né, que a gente não conseguia se reunir, mas louvado seja Deus que mais uma vez a gente conseguiu se juntar para fazer aquilo que a gente ama, né? Aleluia. Que é Palavra de meditar na Jesus. palavra. Vamos estar lendo hoje Apocalipse, capítulo 3. Pode ler, Tom, o que Deus tem falado no seu coração, no nosso coração aí. Se vocês quiserem acompanhar aí com a gente, Apocalipse capítulo 3, no verso de número 7, nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, que diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, e sim, farei com que venham adorar prostrado aos meus pés, e saibam que eu te amo, porque desde a atenção à minha exortação, quanto suportou o sofrimento com paciência, e eu igualmente te livrei da hora da tribulação que virá sobre o mundo, para pôr à prova aos que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei o vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, a parte do meu Deus. Igualmente escrevi nele um novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amém, querido? Eu estava meditando nesse texto aqui, tempos atrás, até fiz um rascunho aqui, de alguns pontos, mas o que me chama a atenção é, nesse contexto aqui, quando João escreve aqui o Apocalipse, a palavra revelada, ele fala que tem colocado uma porta diante de mim, a qual ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E isso me chamou muita atenção, porque hoje em dia a gente tem focado em tantas coisas dentro do nosso convívio com a sociedade, convívio com a eclésia do Senhor, com a igreja, com a assembleia, com os amigos, com familiares. E a gente anda às vezes assim, até derradeiro do tempo, porque o tempo tem passado tão rápido, nós já estamos no final do ano, e a gente já está tentando projetar o ano que vem, como é que vai ser, e as coisas estão atropelando umas às outras. Mas aqui a palavra do Senhor me chama a atenção, que ele fala assim, ó, no verso de número 7 de Apocalipse 3, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve que assim declara que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, ou que ele abre e ninguém fecha, e aquele que fecha ninguém pode abrir. Irmãos, em Mateus, no capítulo de número 7, no verso de número 3, diz assim, ó: Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No verso 14, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Em João, no capítulo 10, no verso 9, Jesus ele fala assim, ó: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Olha como é que em Mateus, no capítulo 7, o pastor Elzé, Jesus ele fala: entra pela porta estreita. Ele te motiva, ele te empurra, ele te impulsiona. Entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. E aqui, nesse contexto de Apocalipse, essa igreja aqui é uma das igrejas que, nas outras igrejas de Sardes, de Esmirna, Jesus sempre fala assim, ó: tenho contra ti, sempre tinha uma coisa que estava atrapalhando o agir do Espírito Santo ali naquela igreja, precisava ser algo arrancado do meio, precisava ser algo mudado, mas nessa igreja aqui tinha graça de Deus, pastor, tinha graça de Deus.
É tremendo isso aqui. É um texto que fala muito a respeito da soberania do próprio Deus. Né? Quando nós lemos aqui, quando a Bíblia diz, né, ao anjo da igreja, ele está escrevendo ao dirigente, aquele que estava à frente, porque Deus ele fala primeiro àquele que vai estar ministrando, aquele que vai estar dirigindo. E quando eu leio esse texto, eu vejo que não é qualquer um que diz aqui. Quando a Bíblia vem falando dos atributos de Deus, aqui dizendo que é o santo, que é o verdadeiro, que é o que tem a chave de Davi, ele está dizendo os atributos de Deus porque não é qualquer um que fala. Essa porta aqui, essa promessa de um Deus que abre portas e de um Deus que fecha portas, não é de qualquer um. É o próprio Deus que está dizendo. E é por isso que ela vem através dos atributos de Deus. Então nós reconhecemos nesse verso 7 ainda o quanto Deus é soberano para fazer o que Ele quer, para abrir a porta que Ele quer e fechar a porta que Ele quer, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. E quantas portas abertas e fechadas a gente já não viveu. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo portas que Deus abriu e eu vejo portas que Deus fechou. E assim com cada vida que também está assistindo a gente aí. Porque o nosso Deus é soberano. Ele abre, Ele fecha a porta. Ele é um Deus que põe a porta aonde não há. Que abre um caminho aonde não existe. Porque o caminho é Ele mesmo. Eu sou o caminho. Ele é o caminho. E quando Ele diz no verso seguinte, né? Conheço as tuas obras. Significa que ainda que nós tentemos nos esconder, Ele nos conhece. Sim. Ainda que nós tentemos privar as pessoas de realmente reconhecer quem nós somos, o nosso Deus nos conhece. E por nos conhecer, né, por conhecer essa igreja, que você falou, uma igreja que tinha a graça, que tinha a presença de Deus, Ele colocou uma porta aberta ali. Porque o nosso Deus, Ele nos recompensa, Ele nos abençoa conforme o nosso caminhar diante dEle. E Ele diz, eu conheço as tuas obras. Então eu imagino que o próprio Deus analisa aquela igreja. Sim. Será que aquela igreja está realmente caminhando conforme eu quero? Aquela igreja está cumprindo a minha vontade? E não apenas a igreja instituição, mas as pessoas. Me agrada, né? Será que ela tem achado graça aos meus olhos? E quando acha, nós lemos aqui essa promessa, né? Eu conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta. E quando Deus coloca a porta, ninguém tem poder de fechar. E a maioria das vezes a nossa oração, né, irmão? A gente chega na congregação e a gente fala, Deus abre as portas, plural. E aí no andar da nossa caminhada, Deus abre as portas e depois nós temos que vir fechando. Exatamente. A gente tem que vir fechando porque às vezes Deus abriu várias portas e às vezes não é a porta que a gente espera. A gente entra e tem que fechar. Vim fechando até chegar na porta, uma porta aberta. E algo na parte B do verso 8 de Apocalipse 3 diz assim, ó, pois diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar, tendo pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmão, isso aqui é muito profundo, isso aqui. Porque a primeira coisa de alguém que está fraco na fé é de blasfemar, é de murmurar, é de reclamar, de olhar para trás, de querer virar estátua de sal, né? É de querer as cebolas, né? É de querer voltar à beira do caminho. E a palavra de Deus fala que aquele que lança a mão fora do arado não é digno. Não é digno. Uma vez que você ouve João 8,32 e conhecereis a verdade, ela te liberta. Uma vez que você conhece essa verdade, não há mais volta para mim, para você. É igual aquela música fala, para onde nós iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras. E Jesus ele fala, olha, vocês não querem ir embora não? Porque ele começou a falar dessa verdade aqui e houve recusa. As pessoas, nossa, eu prefiro cebola. Nossa, eu prefiro virar uma estátua de sal, porque eu já estou acostumado com isso. Mas, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras. Só tu tens as palavras. E a gente vê, tendo pouca força, obedeceste a minha palavra. João, lá em 1 João, fala assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tendo pouca força, obedeceste. Somos nós. A Bíblia fala, ela é meio contraditória nesse sentido, porque ela fala assim, aquele que chora é feliz. Aquele que é humilhado é exaltado. Aquele que está fraco é o que é forte. Né? Você olhando
racionalmente falando, não pelo lado espiritual, você fala, cara, isso é loucura. Exatamente. Mas tendo pouca força, não negaste meu nome. E quantos personagens a gente não vê, Tom, que exemplificam isso aqui? Se a gente for olhar para tantos homens e mulheres que cresceram diante de Deus, a gente olhar para Jó, cara. Ele viveu o deserto, ele viveu a dificuldade, mas não negaste o meu nome, se manteve firme. A gente olhar para Davi, por mais falha que ele teve, por mais que ele viu que ele estava errado, ele reconhece as falhas e não negou o nome do Senhor. Diferente de Saul, que foi uma escolha do povo. Quando você vinha falando a respeito das portas, eu falei, o povo clamou tanto por um rei que Deus falou, ó, não é a minha vontade, mas é a de vocês, então vou abrir essa porta que vocês querem aberta. Só que depois nós vemos que não agradou o coração do Senhor. Então eu vejo que até mesmo Elias, quando ele estava ali fraco, quando ele estava desanimado, quando ele estava pensando que ia morrer, Deus mais uma vez mostra para ele que na pouca força dele, ele ainda tinha uma longa caminhada. Tinha mais 7 mil ali, levanta. Além de ter 7 mil, ele ainda tinha que treinar mais um. Você precisa ainda treinar mais um. Você caminhou até aqui, você ainda vai precisar treinar mais um para tomar o seu lugar. Porque nem a morte você vai conhecer. Olha, que tremendo. Irmãos, olha o que diz em Mateus 10, capítulo 10, verso 33, diz assim, ó. Mas qualquer um que negar-me diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Olha a importância de você não negar. Verso 8. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste meu nome. Aí a gente vai ler lá, que a gente acabou de ler em Mateus 10, 33. Aquele que nega o filho, nega o pai, ao qual ele vai negar quando a gente estiver diante dele, de apresentar as nossas vidas, de apresentar as obras das nossas mãos. E aí a gente vai ouvir, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, não te conheço. E é por isso que ele vem dizendo no verso 9, né? Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. A Bíblia está dizendo que vai honrar aqueles que eram fiéis. Vai honrar aquelas pessoas que se mantinham firmes, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do problema, mesmo com pouca força. Então, quando diz aqui que eles adorarão prostrados aos teus pés, significa o quê? Que essas pessoas vão dar honra àqueles que estavam fracos, mas se manteve firme. E eu vejo aqui que Deus é um Deus galardoador, né, que nós falamos. Muitas vezes a gente pensa assim, que servir a Deus, o meu galardão é só no céu. Sim. Não, o nosso galardão é aqui, é hoje, é agora. O Senhor vai concedendo, ainda que você não esteja recebendo agora, mas Ele vai conceder. Na hora que você for honrado por Deus, você vai perceber que é Deus que está te exaltando. É verdade. Que é Deus que está te honrando. E Ele vai te honrar usando pessoas. Tenha certeza disso. E no verso número 10 aqui, irmão, diz assim, ó. Porque destes atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. E eu, igualmente, te livrarei na hora da tribulação, que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Irmãos, hoje em dia, se você falar uma palavra de repreensão dentro de um templo, dentro de qualquer lugar que você esteja mencionando a palavra, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, e você, às vezes, repreender o irmão que às vezes está falho, ou até mesmo pela revelação do Espírito Santo, você falar algo que ele está no oculto fazendo, é motivo dele não voltar mais, é motivo dele falar, cara, não quero isso, e de ele não aceitar uma palavra de correção, e o salmista fala que o bom pai é aquele que repreende o filho e o corrige, chama a atenção e o corrige, é aquele que ama, corrige o filho que ama. E nós vemos aqui, porque destes atenção à minha exortação. Nós vemos nas outras igrejas, quando no começo a gente falou de Esmirna, de Sardes, que tenho contra ti que deixasse o primeiro amor, tenho contra ti que deram atenção à doutrina dos nicolaítas. E aí a gente vê essa igreja aqui que, pela pouca força que ela tinha, ela não abstém da palavra, não negou o nome do Senhor. Quando eu me fez lembrar, pastor, de Ezequiel 37, quando Jesus pega Ezequiel, assim Deus pega Ezequiel. Vamos dar uma voltinha comigo?
faz ele andar sobre o vale, em volta do vale ali, e ele vê bastante ossos ressequidos e ossos sequíssimos. E aí eu perguntei, questionei, mas Deus, por que o Senhor pegou um profeta para levar num monte de vale de osso? Por quê? E aí quando você lê Ezequiel 36, você vai entender o porquê que Deus pegou o profeta e levou para ver aquilo ali, para dar aquela visão panorâmica daquilo ali. Porque o povo blasfemava contra Deus. O povo blasfemava contra Deus, o povo murmurava contra Deus, o povo estava igual aqueles ossos secos. Olha, esse é o meu povo, está igualzinho o povo de Israel. E aí quando a gente vê aqui que essa igreja na tribulação, ela perseverou, ela amou a palavra, ela aceitou a exortação e suportou o sofrimento com paciência. Igualmente te livrarei na hora da tribulação. E nós vemos que a tribulação, lá em Romanos, ela produz frutos, né? Ela produz a paciência, ela produz a perseverança, a esperança. E a gente vê que essa igreja aqui, ela tinha uma esperança na palavra de Deus, no nome do Senhor. E quando eu fiquei meditando nisso, eu tenho posto uma porta diante de ti, eu fico, cara, Jesus é a porta. E aí a gente vai ver que Jesus é o caminho, a porta, aí depois ele é o caminho, aí depois em Salmos ele fala que ele é luz para o caminho e lâmpada para os pés, e aí você vai vendo, cara, tem a porta, aí em Marcos, se não me engano, foi que a gente leu Marcos, pessoal? Em Mateus 7 ele fala assim, olha, entrai pela porta. Aí depois você vai ver e fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí você vai vendo que é um combo, né? É uma sequência de trilha. Resumindo a coisa, Jesus é a direção. A direção. Cara, Jesus é a direção isso. correta. Não tem como você fugir de Jesus. E o que chamou a atenção nesse verso aqui para mim é que diz: eu te guardarei na hora da tentação. Meus irmãos, isso aqui parece ser muito, né, uma coisa corriqueira, né? Normal, né? O Senhor vai nos guardar, é normal. Mas, irmão, a prova, a tentação que diz aqui, ela pode, de alguma forma, tentar abater aquele que está firme. Tentar destruir, derrubar aquele que está de pé. E quando Jesus, né, através de João, né, o João usado por Deus aqui diz: eu te guardarei na tentação, significa que toda a prova que vier contra as nossas vidas para tentar nos derrubar, para tentar a ponto de nós sairmos desse caminho, de nós nos desviarmos dessa porta, ela diz que o próprio Deus vai nos livrar. Ele vai nos guardar. Aleluia. Ele vai nos direcionar, como nós falamos. Jesus é a direção. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a direção, ele é o rumo. Ele é o foco, ele é o alvo, em outras passagens. Porque o Senhor Jesus é o nosso objetivo final. Se você muitas vezes busca na fé outro objetivo que não seja a presença de Jesus, você vem com o desejo errado. Verdade. Há muitos que estão buscando não um rumo, não uma direção, não um caminho, mas uma necessidade. E aqui nós vamos ser guardados da tentação, quando nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração e continuarmos perseverando. Porque o verso 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quando ele fala ninguém tome a tua coroa, não é o irmão que é seu amigo, não é o irmão que é seu vizinho, não. É Satanás e seus demônios que querem destruir você e querem tomar aquilo que é teu por direito. Jesus veio à terra, se entregou para que hoje nós tivéssemos o direito de ser justificados por Ele. Mas quando vem dizendo aqui que nós precisamos guardar o que nós temos, a salvação nos foi dada por graça. E quando nós temos que guardar essa salvação, aquilo que nós temos que guardar para que Satanás não a roube. Porque o maior desejo de Satanás não é fazer com que eu me frustre financeiramente, que eu me frustre na minha família, não. É tomar a minha salvação, é me tirar desse caminho. De quantas pessoas não estão dentro dos templos, né? Exatamente. E sem a salvação. Estão indo, mas estão sem conteúdo. Irmãos, para a gente dar uma reforçada nisso que o pastor El está falando, em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso de número 8 e 9, diz assim, ó: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
E o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Tem muitas vezes a gente fala, a gente escutou muito, eu escutei muito isso, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu pensava comigo, na minha ignorância de pensamento, cara, tá voltando nada. Tá voltando nada, porque nunca vi, né? Já faz tanto tempo. Não, irmão, Jesus tem voltado todos os dias. Todos os dias alguém encontra com o Senhor. Todos os dias alguém é curado. Todos os dias alguém é transformado. Todos os dias Jesus zera a vida onde não tem vida. Jesus traz a luz onde não tem luz. Todos os dias o Senhor está trabalhando. O meu Pai trabalha até agora e eu também. Verdade. E quando a gente vê esse contexto de eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, irmãos. Igual a gente estava falando, irmãos, não é o quanto eu faço, o quanto eu vou na igreja, porque muitas das vezes nós estamos igual os sacerdotes lá, né? Sentamos nos primeiros lugares da sinagoga, levantamos as nossas mãos, entoamos cânticos, mas o nosso coração está longe. E a palavra de Deus diz, a gente meditou nesse texto em Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus, ela consegue discernir o que está dentro do nosso coração. Então não tem como a gente burlar isso e barganhar com Deus, falar, eu vou levantar minha mão para todo mundo ver, isso é legal. Mas o Senhor, Ele vê o que está no oculto, Ele vê o que está lá dentro. Eis que venho sem demora. E para aqueles que perseverar, lá no verso 12 de Apocalipse 3, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Aleluia. Olha que promessa. Uma das promessas, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus. Ou seja, você tem dono. Você tem dono. Escreverei, você é meu. Eu te remi, eu te achei. Gente, é tremendo, não, eu tô todo arrepiado aqui, ó. E quando nós falamos de coluna, Tom, coluna é alguém que sustenta. Sim. Sabe? E muitas vezes a gente não sabe por que Deus nos chamou. Por muito tempo eu questionei a Deus, Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que eu? Eu acho que é uma das perguntas que a gente mais faz, a gente que serve a Deus. Por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Por que eu? Porque a gente reconhece que é falho, que é pecador, que tem um monte de defeito, então a gente se questiona. Por que eu? E aí lendo essa palavra você vê que aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que continuar, aquele que não parar. Porque eu acho que o mais difícil da caminhada cristã não é começar, é não parar. Sim. O mais difícil de você estar no caminho não é você entrar no caminho, não é você atravessar a porta estreita, é você permanecer na porta estreita. Mesmo que seja de passos lentos. É você ficar. E é o que a gente costuma dizer, para que você seja salvo, a salvação ela não é uma corrida. Tem muita gente que imagina que a salvação é uma corrida. Então eu tenho que começar com todo o gás, eu tenho que fazer de tudo. E a gente costuma dar muito exemplo daquela maratona lá que tem em São Paulo, né? Sim. O pessoal começa com todo o gás correndo na São Silvestre, né? E vai com todo o gás correndo e chega no meio do caminho, correu tanto que perdeu as forças e para. E quantos cristãos não estão assim? Com todo o gás no começo, com toda a garra, com todo o vigor. Então eles correm com toda a sua força, parece, né? Aquele cavalo de corrida correndo. Então eles disparam e quando chegam na metade do caminho, ele não aguenta mais e para. Agora vem aquele irmãozinho que é igual uma tartaruguinha. Cada dia ele dá um passinho. Cada dia ele dá um passinho. Aprendendo, aperfeiçoando. Cada dia ele dá um passinho. E aí quando você pensa que não, ele chega. E aquele que veio correndo não consegue chegar. É igual aquele desenho da tartaruga leve, né? Exatamente. Então a salvação, ela não é para aqueles que chegam primeiro. É para aqueles que chegam. Para aqueles que estão lá. E quando você falou de 1 Pedro, a respeito de um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, eu pude ver ontem, a gente estava estudando na igreja e o rapaz dando aula, ele disse a respeito do seguinte, ele falou para a gente, Deus está demorando. 2018 anos eu já estou esperando, e para você isso é muito, só que quando você lê esse texto, que um dia para o Senhor é 1000 anos, imagine como se fosse 2 dias passados no tempo de Deus, porque o nosso tempo e o tempo de Deus são diferentes. Então nós precisamos entender, irmãos, que um dia é como 1000 anos para o Senhor.
Um dia é como tempo pouco para Ele. E aí você passa 2 dias que seriam 2000 anos para o Senhor e imagina que está demorando muito. Então nós precisamos entender que Deus trabalha diferente. A Bíblia diz que Ele demorou 7 dias, né? 6 dias e no 7º descansou para criar toda que a gente vê hoje. A terra, os animais. E quando nós vemos Deus por 2 dias, né? Que seriam 2000 anos, já achamos que Deus está demorando. Então nós precisamos entender que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Que Deus tem um novo tempo. Mas nos manter firmes e apegados nessa promessa, né? Que ao que vencer será coluna. Aquele que perseverar, aquele que continuar, ele vai ser coluna. Não só no tempo de Deus, mas eu creio que em casa também. E é por isso que nós questionamos. Por que eu? Por que eu? Talvez Deus está querendo levantar você como coluna aí na sua casa. Para que você seja um dos pilares que vai evitar que essa construção, que esse projeto, que essa família que Deus colocou nas suas mãos venha a ser destruída. Porque sem o pilar, a casa cai. É verdade. E Deus não quer que a tua casa caia. Então Ele te coloca como coluna lá na sua casa, para que você venha fazer toda a diferença na sua família. E pegando o gancho no que o pastor está falando sobre ser coluna, sobre perseverar, em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 12, diz assim, ó, aguardando o dia do Senhor, apressando-se a sua vinda, naquele dia os céus dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos o novo céu e a nova terra. Por isso, amado, enquanto aguardamos esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados em plena paz, sem máculas e livres de culpa diante dele. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, todos os dias, continuar, igual o pastor falou, dando um passo. O importante não é parar. Se você parar, aí a gente costuma falar que você tem 99% de possibilidades de você jogar fora tudo aquilo que você já construiu, os alicerces que você cavou, as colunas que você encheu, delas se derribarem em questão de segundos, de momentos. Mas quando você continua, mesmo tendo pouca força, não negando a palavra, se esforçando, o Senhor vai colocar essa porta diante de você, diante da sua família, diante da sua casa. Quando nós vemos que Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 7 e 8, fala assim, ó, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que é me guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Ou seja, Paulo, ele tinha a certeza, eu terminei aquilo que eu vim fazer, o que eu fui chamado. A minha obra está concluída. Eu terminei. Agora eu tenho a certeza que eu vou receber a minha coroa no dia da justiça, guardada pelo juiz, que ele é justo e me dará naquele dia. Irmãos, Paulo, metade dessa Bíblia aqui, Paulo foi um desbravador, apedrejado, no começo rejeitado pelos próprios irmãos, da conversão dele, teve que sair fugir dentro de um cesto pela muralha, foi picado pela víbora peçonhenta, sofreu naufrágio, dormiu num lugar bom e também dormiu num lugar ruim, teve fome, teve sede. Passou por várias dificuldades. Mas... E eu acho que um dos conflitos que Paulo mais teve, pastor Eva, é sobre a aceitação da palavra. Porque muitas das vezes nós pregamos o Evangelho e é onde às vezes a gente tem esse bloqueio de a pessoa falar assim, cara, eu não gostei. Eu não gostei. É como se a palavra fosse para agradar a pessoa e não tratá-la, né? Sim. É igual remédio. Você já tomou um remédio que você gostou? É difícil, né? Aquilo que realmente te cura muitas vezes não vai te agradar. Então é uma das coisas, é um exemplo simples, mas que faz a gente entender. Muitas vezes aquela palavra mais dura, que você está falando, meu Deus, eu não aguento mais ouvir esse cara batendo. Aquela palavra mais dura é a que vai mudar a sua vida e vai curar você. Eu lembro porque todas as vezes que a gente, né, no tempo de criança, fazia algumas coisas erradas ali e era repreendido pelo pai, pela mãe. Muitas vezes levava aquela cintada, aquela chinelada, ainda, né? Ia dormir nervoso, mas quando você parava para pensar, realmente dizia, meu Deus, eu fiz errado mesmo. E aquilo, né, aquela dificuldade de momento, aquele remédio que foi usado para você de momento, que a princípio não trouxe alegria,
é o que gerou um caráter bom em você hoje. Sim. Então a gente tem que ser grato não só pelo remédio docinho, que muitas vezes vem para nos alegrar, igual quando a gente era criança, né? Toma esse remédio que é docinho, dava aquela colheradinha, você ficava tranquilo. Porque é gostoso quando o remédio é doce. Mas muitas vezes o remédio amargo ele nos cura mais rápido, porque ele nos dá um choque de realidade que o doce não dá. É igual quando a gente vê, quando a gente está na época de Páscoa, né? Que a gente remete às escrituras e fala, né? Que você deve pegar o cabrito, assar ele por inteiro e não deixar nada, e sempre comer com ervas amargas. Exatamente. As ervas amargas servem para que você se lembre de onde o Senhor te tirou. Exatamente. Às vezes a gente tem que provar algumas coisas amargas para a gente lembrar de onde nós saímos. Quem a gente era antes, quem a gente se tornou e quem a gente vai ser em Deus. Por isso que nós precisamos, irmãos, nos esforçar, mesmo tendo pouca força, na palavra do Senhor e não negar o nome dele. E nós lemos aqui que aquele que nega o Senhor diante dos homens, publicamente o Senhor também o negará diante de Deus. Então a gente precisa, irmão, nos esforçar. Não estou falando para você que, irmão, o evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Exatamente. Nós estamos no tempo da graça e não é fácil viver na graça, porque na graça você pensou, chegou ao seu coração, você já pecou. Não é igual na lei que você era, né, a gente até comentou, né, na lei que só era pego no ato do adultério, de alguma coisa errônea, que você era punido. Se você não fosse pego, você ia continuar fazendo ali até ser pego. Mas na graça não, você não furtarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não blasfemará contra o Senhor teu Deus. Enfim, a gente precisa, irmãos, em nome de Jesus, precisamos nos esforçar, nos encorajar uns aos outros. Você que tem alguém que está na sua igreja aí, que você vê que a pessoa está meio fraca, está meio... Cara, seja coluna na vida dessa pessoa. Seja uma base para ela poder se apoiar, para ela poder, mesmo que com pouca força, dar uns 1 ou 2 passos. Você que é lebre, abraça a tartaruga, Sim. né? Para caminhar Sim. junto. Sim, você que está até num carro um pouco mais de gás, vê aquele... Cara, não despreza não, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse aqui, ó, para que ninguém se perca. Para que ninguém se perca no caminho. A obra do Senhor é comigo e com você. Às vezes o Senhor vai se revelar, é igual a irmã Camila falou, né, na pregação que a gente viu agora há pouco, que o Senhor passa por pessoas para chegar até nós. E às vezes o Senhor está querendo passar pela sua vida para chegar até alguém. É verdade. Para poder tocar no coração de alguém, para poder fortalecer os atelhos, os joelhos, os ombros, para levar em águas mais profundas. Deseje mais do Senhor. Queira mais da presença dele. E para a gente finalizar, né, pastor? Nós vamos ler aqui em Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. E escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte do meu Deus. E isso igualmente escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, nós temos lugar, nós temos uma cidade, nós temos uma morada que Jesus disse que ia preparar a morada. Nós vamos estar diante do Senhor. Aqueles que perseverar vão ser bases dessa cidade, colunas, referências e a gente vai estar, irmão, com os mártires na fé. Meu Deus. Nós vamos poder conversar com Noé, que ouviu uma única vez o Senhor falar com ele e cumpriu uma obra de quase 120 anos. A gente vai poder ver Davi contar as histórias da sua batalha, das suas batalhas, dos seus conflitos particulares. Abraão exercendo a fé. A gente vai poder ver Sansão lá, irmãos. Porque tem muita gente que fala que Sansão foi para o inferno e não foi bem assim não. Porque se ele não tivesse recebido a graça de Deus, ele não teria recuperado a força. Então o Senhor aceitou aquela oração de Sansão, mesmo que seja em súplicas. O Senhor ouviu e deu força para ele novamente. O Espírito Santo estava sobre ele de novo. E aí a gente vai ver Sansão contando das queixadas de jumento, né? das batalhas, das suas derrotas também. Fala, cara, eu passei por isso. Mas as suas falhas, porque, irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Nós não somos super-heróis, nós não somos super-crentes. E Deus também não quer que a nossa arrogância, a nossa prepotência, de nós chegarmos diante de Deus, igual o pastor Arthur falou, que o Senhor, Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E a gente chegar diante de Deus e a gente está lá falho e precisando de renovar a aliança com Deus, e a gente fala, olha, você não é digno de renovar a aliança com Deus. O inimigo vem soprando os dados inflamados na sua cabeça e você não consegue
como a gente fala, dá um passo a mais. Você dobrar o seu joelho e você falar, Deus, esse sou eu. Esse sou eu. Me achareis quando me buscares de todo o coração. E para a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, irmão, tem que haver sinceridade. Com certeza. Eu tenho falhas que eu preciso melhorar. Eu tenho desejos que eu tenho que abrir mão. Eu tenho vontade de fazer coisas da minha vontade, que não é a vontade de Deus. E para isso a gente tem que falar, Deus, esse sou eu. Trabalha na minha vida. Exatamente. Muda a minha vida. Transforma o meu pensamento. Muda o meu coração. Abre a minha visão. Seja a luz do caminho. E por isso nós estamos alegres no Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia, Jesus. Mas é isso, irmãos. Eu creio que o caminho foi falado nessa tarde, enquanto nós meditávamos. Aleluia. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a direção, o nosso foco, o nosso alvo. E a tendência é que nós possamos prosseguir. A Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo, um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará. É isso que diz a palavra. Aleluia. Nosso Jesus vem aí. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, as aflições vêm, mas Jesus também vem. Glória Nós a Deus. estamos contentes, porque ainda que passamos, que andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não tememos nenhum mal, porque o Senhor é conosco. E ansiamos pela presença dEle, pela volta dEle. Irmãos, Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde. Fique na Foi muito paz. bom estar contigo de novo, viu, Tom? Deus nos abençoe e Amém, continue em nome de Jesus. a fazer mais vídeos. Compartilhe esse vídeo para edificar pessoas, para que pessoas que são coluna voltem a exercer esse posto que foi dado não por homens, mas por Deus. E que você venha também fazer a tua parte pelo reino e assim fazer o reino de Deus Em nome avançar. de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Abraço a todos.